Boa noite a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, cada irmão, cada irmã, cada um que está participando juntamente conosco. Nesse programa que tem sido uma bênção, temos recebido testemunhos de como as pessoas têm sido abençoadas pelos conselhos do programa Assuntos de Família. É um programa voltado unicamente a questões familiares, porque, na verdade, a família ela é o núcleo de tudo, É a célula principal da igreja, da sociedade. Por isso devemos dar muita atenção à família, ao cuidado, ao zelo, porque se tudo vai bem familiarmente, as demais coisas também seguirão, esses passos abençoados. Mas que Deus os abençoe, que Deus possa conceder a cada um de vocês aquilo que o vosso coração está ansioso. Seja bênção, seja a alegria do Espírito, que você possa receber em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero nesta oportunidade ler as Escrituras em Tiago capítulo 4, versículo 11, onde nos diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é observador da lei, mas juiz. Que Deus assim abençoe, inspire a palavra que foi lida para trazer a nós um tema que nos ajude a melhorar como crente, a melhorar como família. Como vocês viram no anúncio, o tema de hoje é navalha afiada. Nós vamos falar sobre algo muito importante, que é o cuidado com as fofocas. Isso é algo que em todo lugar onde tiver pessoas, sempre vai ter isso. Mas o cristão, ele fica de fora, não vai participar dessas coisas que trazem ácidos venenosos para causar dano às pessoas, trazer dano a si mesmo. Eu sempre gosto daquela passagem bíblica sobre Moisés. Imagine vocês, 2 milhões de pessoas, tudo vivendo em comunidade juntos. Quanta fofoca, quanta intriga havia entre eles. E a Bíblia diz assim: havia muito barulho no arraial, mas Moisés armava sua tenda próximo da arca, próximo da tenda onde estava a arca e longe do barulho. Veja que lição, Ou seja, Moisés, ele não ficava participando ou envolvido com as fofocas, os barulhos. Ele se colocava fora de tudo isso, por isso Deus podia usá-lo, podia abençoá-lo. Eu creio que essa deve ser a meta para cada um de nós também. Há barulhos? Há, mas vamos armar a nossa tenda perto de Deus e longe de todo o barulho. Agora, por que usar um tema desse em assuntos de família? Porque, infelizmente, muitas famílias têm sido prejudicadas em razão das fofocas, em razão de ouvir o que não deve ou de falar aquilo que não deve. E às vezes há pessoas, há famílias que sofrem e vivem sofrendo e parece que não aprende a lição.
Tem que parar, observar e ver por que com frequência eu sou envolvido em coisas que me traz desgastes. E aí você logo vai perceber que às vezes você fala quando não deveria, ou você ouve quando não deveria. Mas vamos prosseguir aqui. Eu tenho várias escrituras para nós ler. Eu creio, irmãos, que isso será de bênção. De bênção, porque diariamente o diabo está sempre tentando nos atingir com alguma coisa. E a falta de vigilância, às vezes, leva a pessoa, às vezes, uma pessoa zelosa, uma pessoa que não tem costume de ficar com a vida das pessoas na ponta da língua, quando menos percebe, às vezes ela também está envolvida em situações. Por quê? Porque às vezes por um descuido parou para ouvir. Acabou, quem sabe, dando seu parecer inocentemente. E aí você entra naquela confusão e você se pergunta: por que eu estou envolvido nisso? Se sempre me cuidei, sempre procurei não falar de assuntos alheios, foi a falta da vigilância. Amém? Então vamos observar aqui as Escrituras, porque a Bíblia, ela condena energicamente, a Bíblia condena esses tipos de conversas, comentários maldosos, fofocas, porque isso é algo que prejudica e é algo que é totalmente contrário à natureza de Cristo. Eu sei que às vezes há algumas pessoas que até em tom de brincadeira dizem que uma fofoquinha não faz mal a ninguém. Quem sabe você já ouviu isso, né? Porém, nós sabemos que muitas escrituras nos mostram, afirmam o quanto desagrada a Deus esse tipo de atitudes, de comportamento. Vou começar lendo lá em Levítico, lá no início da Bíblia, Levítico, capítulo 19, versículo 16. Vai prestando atenção para que Deus possa te abençoar e que você possa ser vacinado, imunizado contra essa peste, essa praga que tanto machuca famílias, machuca vidas, né? Em Levítico capítulo 19, verso 16, olha o que diz a palavra de Deus. Vou ler do verso 15. Não fareis injustiça no juízo, não aceitarás o pobre, nem respeitarás o grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Aqui está falando, ou seja, não faz acepção, porque é pobre, vou beneficiar, ou porque é rico. Não. E no verso 16 diz assim: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Veja só, não andarás como mexeriqueiro entre o povo. O que é mexeriqueiro? É aquele que fica tocando nesse assunto, naquele assunto. Você sabia disso? Você sabia daquilo outro? Ei, me diz uma coisa, o que é aquele assunto que eu tenho visto aí, um burburinho? Entende? Isso é ser mexeriqueiro. Isso traz para si um prejuízo incalculável e prejudica também os demais. Também eu quero ler agora Provérbios, né? Provérbios é um livro que todos deveriam ler
com bastante atenção e prestar atenção, porque é um livro de conselhos. Tudo, em toda a área da vida, seja espiritual, seja emocional, seja financeira, você vai encontrar conselhos e mais conselhos no livro de Provérbios. E concernente a esse tema que estamos falando, sobre fofocas, o perigo delas, vamos ler aqui em Provérbios 16. Capítulo 6 de Provérbios, verso 16 até o 19. Observe aqui isso, irmãos. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Veja, tem 6 coisas que vai ser tratado aqui no Provérbios que Deus se aborrece. Mas a 7ª, ele abomina, ou seja, é muito mais revoltante diante de Deus a 7ª atitude. Quais são? Primeiro, olhos altivos. Orgulho, né? A pessoa querer ser mais do que outro. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina pensamentos viciosos. E pés que se apressam a correr para o mal. E testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda entre os irmãos. Aqui está o 7º item que Deus, mais do que odeia, Deus aborrece. É aquele que semeia contendas entre irmãos. Mas como se pode semear contendas? Quando você leva o que um disse para o outro. E às vezes toma daqui e leva para lá. Isso é semear contendas. E às vezes, com a desculpa até de vamos orar. Irmão, você sabe o que está acontecendo com a família tal? Olha, eu estou te contando isso para nós orar. Na verdade, não é para orar. É porque está com um frio no estômago, precisa, parece, compartilhar aquele mal com alguém. Se você está preocupado realmente, você vai orar em silêncio, em segredo perante Deus. Você não vai levar para outros, porque saiba que nem todos têm altura para ouvir certas coisas. E o profeta de Deus chega a dizer assim, que o diabo, ele vai tentar nos marcar com os erros dos outros. Veja só, nem o nosso erro, às vezes, é tão prejudicial quanto o erro dos outros. Porque se é teu erro, você vai buscar se humilhar e vai pedir a Deus que venha mover em teu favor com misericórdia. Mas quando é o erro do outro, às vezes a pessoa fica escandalizado, revoltado e já começa a julgar, fez isso, fez aquilo e agora está ali na igreja. Entende? E o diabo vai trabalhando e vai semeando discórdias, semeando contendas, semeando ácidos venenosos. E quantas famílias abençoadas foram corroídas por causa dessas fofocas, por causa das contendas. Alguém chega, ei, você sabia o que fulano falou do seu filho? Ei, você sabia o que ando falando do seu marido? Ei, você sabia o que falaram da sua esposa? E ali começa a coisa fermentar, causar dano.
Por isso, Deus, irmãos, deixou a coisa exatamente como deve ser feito, para que não haja prejuízo. Por exemplo, a Bíblia diz: se você vê teu irmão em pecado, primeira coisa que você faz, vai e conta para o teu companheiro, é isso? Não. A Bíblia diz: vá até teu irmão e repreende-o, você só e ele. Irmão, isso que eu percebi em você, essa atitude não é de um cristão, toma cuidado. Se o irmão aceita num bom espírito, irmão, me ajuda, foi uma fraqueza, ore comigo, ganhou seu irmão. Se ele não dá ouvido, a Bíblia diz: leva então agora uma testemunha contigo. E então, não ouvindo, leva à igreja. Levar à igreja não é contar para toda a igreja. Leva à igreja, ao ministério, porque o ministério representa o corpo todo da igreja. E o ministério, então, vai atuar na questão dessa pessoa. Então, quando nós seguimos esses protocolos colocados por Deus, não haverá problemas, mas pelo contrário, você ganhará vidas, né? Então Deus aborrece quem semeia contenda entre irmãos. Também no capítulo 16 de Provérbios, capítulo 16, no versículo 19, observe só. 16, 19, mais para frente aqui. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir com os soberbos. Não é essa a escritura, não. Desculpa, 16, verso 28. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Que coisa triste, né? Vou ler de novo. O homem perverso levanta a contenda. O que é contenda? É discussão. Por quê? Porque leva o assunto de um para o outro e faz com que briguem. E o difamador separa os maiores amigos. Que tragédia alguém separar os melhores amigos por fofocas. Só que às vezes as pessoas fazem a fofoca achando que não é fofoca. Acham que fofoca é falar coisas que não são verdades. Não é isso só. Fofoca é tudo aquilo que você leva sem haver uma necessidade de levar. Vamos mais aqui, capítulo 18 agora, de Provérbios, verso 8. As palavras do linguareiro são como doces bocados, e elas descem ao íntimo do ventre. A pessoa parece que sente prazer doce, né? Em falar, em contar, em propagar o mal, propagar a desgraça. Ainda em Provérbios capítulo 26, verso 22. As palavras do maldizente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre. Então está aí, irmãos, como Deus, Ele aborrece. Em Salmo capítulo 52, verso 2, também a palavra de Deus diz que a língua que intenta o mal é como uma navalha afiada. E assim, o diabo,
ele quer usar a nossa língua. O inimigo, ele quer usar para que o ajude. Mas o ajude no quê? A dilacerar o corpo de crentes. Quer usar a nossa língua para dilacerar o corpo de Cristo, que é a igreja, para dilacerar as famílias, através de fofocas, através de comentários. O diabo, ele mal pode esperar pela oportunidade de poder desacreditar os cristãos. E como ele pode desacreditar o testemunho dos cristãos ante a sociedade? Como? Quando a pessoa começa a propagar a nudez, vamos dizer, do seu irmão, a falha do seu irmão. Nunca vamos, é claro, defender, cobrir erro de ninguém, mas não jogar ao ventilador. Então o diabo, ele mal pode esperar para conseguir, provocar inimizade entre crentes, entre famílias, envergonhar o nome de Cristo ante a sociedade, devido ao mau testemunho que às vezes as pessoas dão, nesse quesito do perigo com a língua. Agora, você diz, mas tudo bem, como eu posso fazer? Você diz, eu, pela graça de Deus, não tenho essa fraqueza de ficar levando o leva e traz, mas tenho sofrido de pessoas que estão sempre trazendo para mim coisas da vida dos outros. E você vê que o mal está no que propaga e no que ouve. Porque se não houvesse quem ouvisse, não haveria quem falasse. Está entendendo? Então, qual é a melhor forma para enfrentar isso? É quando a pessoa vem trazendo isso, você confronte ela abertamente, perguntando a ela, ei, você já conversou sobre esse assunto com a pessoa a qual você está me relatando? Você já conversou com as pessoas sobre esse assunto, com as pessoas envolvidas nesse caso? Não, eu não conversei. Então, por que você quer trazer isso a mim? Você deveria, se você está preocupado com elas, falar para elas. Ou melhor, procurar ajudar elas, não levar para os outros. Então, eu sei que isso, às vezes, tem pessoas que têm dificuldade para contrariar. Mas nunca esqueça disso que eu vou dizer. Quando você for se deparar com pessoas que têm essa praga, esse mal de falar, de levar, e você pensar, mas eu não consigo, se eu falar ele vai ficar magoado. Lembra do que eu vou dizer, é melhor magoar as pessoas do que magoar a Deus, do que magoar o Espírito de Deus. E se você fica ouvindo, você sabe como isso entristece o Espírito de Deus e te põe em perigo, porque tudo que o diabo quer é que em um dado momento você põe um tempero naquele assunto, para que ele tome isso, ei, fulano também falou. Eu sei que eu estou falando para pessoas que às vezes têm sofrido essas coisas. E esse programa é para vos ajudar a saber como lidar com essas situações que frequentemente estão atacando o seio da família. Primeiro, não seja alguém que leva. Segundo, não ouça
confronte essa pessoa. Ei, não quero saber. Me desculpa. Eu não quero saber do problema de ninguém. Mas não sei. Não. Você então vai e fala ao pastor. Ou vai e fala à pessoa envolvida nesse caso. Você desarma. Além de você se proteger, você vai ajudar essa pessoa a refletir. Não precisa você usar palavras ofensivas, mas com educação. Com educação. Então, ao darmos crédito à fofoca, a gente acaba formando opiniões. Porque se você dá crédito ou para ouvir, naturalmente é da natureza humana, enquanto você ouve, vai se formando uma imagem na sua mente. E a gente, como ministro, como pastor, sabe. Pastor Febrônio sempre diz, quando alguém vem trazer ao ministério um problema, primeira coisa que você faz, corta 50% do que ela falou. Quando ela vem falar sobre o problema de outros. E depois você vai ver que realmente não era tudo aquilo que se falava. E como ministro a gente vai e ouve o outro lado. E aí você vê, muitas vezes, que a versão é totalmente o contrária. Ou às vezes ambos estão em problemas e precisam ser ajudados. Mas a pessoa que não tem parte, não tem um ministério, vai parar para ouvir essas situações? Fofoca de questão de marido e mulher, ou dos filhos, ou seja o que for. Naturalmente, como eu disse, ao ouvir, forma-se uma imagem. E isso gera uma opinião negativa em você, sem que você queira. É automático. Porque a pessoa que te traz, ela vai enfatizar a maldade, o erro daquela pessoa. Mas às vezes aquela pessoa cometeu um deslize, mas não por querer, não por maldosa. Foi um acidente, precisa ser ajudada. Mas o que o diabo quer é, além de enterrar mais a pessoa, puxar outros para a mesma cova. Então, como eu disse, ao darmos crédito é parar, ouvir, você vai formar opiniões negativas e acaba encarando palavras, ações da pessoa envolvida como se fosse uma evidência de culpa. Já parece que você já tira o veredito, a culpabilidade daquela pessoa. E a situação acaba se agravando depois que você constrói uma barreira interior referente àquela pessoa, porque você ouviu, gerou uma opinião negativa, automaticamente você gera uma barreira interior contra a pessoa e em alguns casos você cai na desgraça de passar para frente aquele comentário, passar adiante. E é como um veneno que vai atingindo e envolvendo outros. Então, amados, ouvir e fazer comentários maldosos, na verdade, isso é como uma doença. É uma doença que contamina, que infecta o nosso coração. É como disse o profeta, são ácidos venenosos. Compromete nossa saúde também física, nossa saúde mental. Além de prejudicar o nosso espírito, a nossa fé, acaba prejudicando a nossa própria saúde. Como diz o pastor Febrônio, ele tem uma expressão que eu quero deixar aqui para vocês. Ele diz assim: não queira saber aquilo que você não gostaria de saber. Como assim? Eu não gostaria de saber que meu irmão está em desgraça. Eu não gostaria de saber que alguém não gosta de mim. Eu não gostaria de saber que há pessoas falando de mim. Então,
Não queira saber aquilo que você não gostaria de saber. Não vai. Ei, me conta uma coisa. É melhor você não saber. Ah, mas eu preciso saber para me defender. Calma. Você tem Deus como sua defesa. Se você for necessário, Deus fará de uma forma, não dessa maneira de fofocas. Eu me lembro de um caso do nosso profeta. Havia um irmão na igreja que terminava o culto, o irmão Brana, quando ia sair, ei, irmão Brana, eu tenho algo para falar para o senhor. O irmão Brana desviava dele e ia embora, não parava para ouvir. Próximo final de semana, de novo. Está lá o irmão esperando o profeta. Quando o irmão Brana estava saindo, ei, irmão Brana, eu preciso falar algo com o senhor. O irmão Brana saía de novo. Até que um dia aquele irmão já cansado de, vamos dizer, de ver o profeta rejeitar, ouvir o que ele tinha a dizer, o irmão disse, irmão Brana, eu preciso falar com o senhor, é referente à sua família. Ou seja, é uma fofoquinha que eu tenho para trazer para o senhor. Sabe o que o profeta disse para ele? Irmão, eu estava predestinado a passar por isso. Se eu ficar dando atenção a isso, eu vou ficar louco. Quer dizer, eu já estou machucado. Eu já estou sofrendo com esse problema, com minha filha, meu filho. Por que eu quero saber mais? Porque é diferente quando alguém vem te alertar de um perigo. Te alertar de um perigo. Por isso eu disse, a maneira de você eliminar esse tipo de problema que tenta te atingir, de pessoas que vêm trazer fofoca, é você confrontar ela perguntando, ei, você já comentou isso com a pessoa? Por quê? Essa é a forma certa. A pessoa comentar num bom espírito, irmão, sabe, isso, tal. Você vai e ajuda a pessoa, num bom espírito, ela vai agradecer, obrigado, irmão, me ajuda, ora comigo. Mas quando é o espírito da mosca que varejenta, ela pega aquele mal, leva para lá, e às vezes o último a saber do problema da família é o pai da família, é a mãe de família. Toda a igreja já sabe, toda a comunidade já sabe, e o pai não sabe, a mãe não sabe. E aí, como eu disse aqui, quando você ouve, você forma opiniões negativas. Você acaba gerando barreiras no teu interior contra a pessoa. E daqui a pouco está alguém ali com dificuldade com aquele pai, porque de tanto um passar para o outro, já chega lá no final que o filho do irmão fulano faz isso, 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 e o pai acoberta, passa a mão em cima. Há outros casos, o pastor não corrige, o pastor acoberta. Quando, na verdade, o pai não sabe. O pastor não sabe, porque o espírito de fofoca foi levando de um para o outro, e aquele que deveria saber não soube. Como eu disse, vai de um para o outro, ampliando, e no final, já o problema nem é o filho ou a filha que teve alguma fraqueza, já é os pais, já é o pastor, já é a mãe. Então, meus irmãos, eu quero concluir dizendo, cuidado com essas coisas. Como disse Tiago, né? Um pequeno membro, mas que contamina muito. É como um pequeno fogo, disse ele, que põe a queimar uma floresta inteira. Então vigie essas coisas, cuide, para que você não venha. Eu tinha mais escrituras, vou ler ainda antes de terminar, bem rapidinho, né? Timóteo capítulo 1 Timóteo 5, verso 13, né? Ele diz, e além disto aprendam também a andar, e além disso aprendem melhor, também a andar ociosos de casa em casa,
E não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. E aí está. Só as irmãs? Não. Esse é um mal que afeta todos, se não vigiar. Se não vigiar. Então, irmãos, o meu objetivo nisso é levar você a proteger a sua família. Como? Não ouça, não queira saber. Que sua casa não seja um ponto de encontro para pôr a vida dos outros a limpo. Não faça isso, não permita isso. Se reunirem ali para isso. Confronte com amor, diga: ei, já comentou com a pessoa sobre o assunto? Por que você não vai orar por essa pessoa? Quantos lares se quebraram? Quantos lares foram arrebentados por causa de fofocas, de contendas? Isso, às vezes, também internamente na família, se não cuida, começa o irmão falar para o outro: ó, fulano falou isso de você. E aí, briga entre irmãos, contenda entre irmãos. Se há algo que os pais devem ensinar aos filhos, é isso: jamais faça algo que venha causar dano entre teus irmãos. Então, que Deus abençoe. Vou deixar essas palavras para que vocês meditem. Irmãos, meditem. Irmãs, meditem. Cada um. Porque é um mal, como eu disse, que atinge a qualquer um se não vigiar. E não seja você, meu irmão, a causa da desgraça de alguém, por ter passado à frente aquilo que deveria ter colocado diante de Deus, ou indo até a própria pessoa para ajudar, ou levar ao ministério para que pudesse ajudar essa família ou essa pessoa. Que Deus os abençoe e espero que vocês foram abençoados, que vocês, se alguém tem sofrido por causa disso, ore a Deus. Diga: Senhor, me ajude. Eu me descuido quando eu vejo estou falando que não deveria. Ou quando eu vejo estou ouvindo coisas que mancham a minha mente, tira a minha paz. Senhor, eu vou tomar posição, me ajude, Senhor. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. E até a próxima terça-feira, quando estaremos aqui mais uma vez, Deus assim nos permitindo, com mais assuntos que possa ajudar as famílias. Uma boa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.